Olá pessoal, vamos a mais uma aula de filosofia e agora tratando da temática de teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é um dos temas muito recorrentes no Enem. Ela pode ser chamada em filosofia como epistemologia, que trata também do conhecimento científico, especificamente, ou gnoseologia, de uma maneira mais ampla. No caso de teoria do conhecimento que veremos aqui, nós vamos tratar de um recorte temporal, nós vamos tratar da filosofia moderna. Então, na filosofia moderna, nós temos três grandes correntes de pensamento que merecem muita atenção. São o racionalismo, o empirismo e o criticismo de Immanuel Kant. Nós vamos dar início com o racionalismo. Ele tem como grande expoente, grande pensador, o René Descartes. O René Descartes ele é tido como o pai do racionalismo moderno. É bom lembrar que, para os racionalistas, o conhecimento ele ocorre por meio do intelecto. Eles vão valorizar muito a razão. Para os racionalistas, em geral, existe um inatismo, ou seja, as ideias são inatas, elas já nascem com o indivíduo. E eles desconfiam dos sentidos, portanto, são oposição ao empirismo. O Descartes merece aí uma atenção maior, vale a pena se debruçar sobre os seus estudos, sobre a obra O Discurso do Método, Meditações Metafísicas. E lembrar que para o Descartes existem 4 regrinhas para você ter um raciocínio melhor. Quais são? A evidência, que é a primeira e mais importante, não tomar nada que não seja uma ideia clara e distinta para a minha mente. A análise, que eu vou decompor, vou dividir em quantas partes for possível o conhecimento. A síntese, que eu vou partir das ideias mais simples para as mais complexas. E por fim a enumeração, também chamado de controle, que eu vou olhar para trás para ver se não ficou nenhuma lacuna. Lembrando que o Descartes ele utilizou a dúvida como método para se alcançar uma verdade indubitável. Ele chegou àquela máxima, penso, logo existo, ou em latim, cogito ergo sum. Chegando aí uma máxima que fosse incontestável, indubitável. E para Descartes, Deus existe. Somente um ser perfeito e infinito poderia colocar as ideias na nossa mente, que é o quê? Imperfeita e finita. Bom, passando para os racionalistas, nós temos como grandes expoentes o John Locke, o David Hume e o Francis Bacon. De modo geral, nós vamos apresentar as ideias deles aqui. Veja bem que os empiristas, eles criticam o inatismo. Para eles não existem ideias inatas. Por exemplo, John Locke vai questionar, por exemplo, no princípio teórico. Como que pode? A criança não nasce com o princípio de não contradição e identidade. Isso ela adquire ao longo da vida. Muito comum você ouvir uma criança falar uma coisa e logo em seguida falar uma coisa diferente, oposta, que nega a primeira fala dela. Porque ela não nasceu com o princípio de identidade e não contradição. Do mesmo modo, nos princípios práticos, a gente pode pensar na moralidade. Os valores morais das pessoas aqui no Brasil são totalmente diferentes dos que nasceram no Japão, por exemplo, e viveram no Japão, e variam de época para época. Então a gente não nasce com os valores morais, a gente adquire ao longo da vida. Portanto, não é inato. Os empiristas, eles consideram que a gente aprende por meio da experiência. Eles não estão negando a existência das ideias, do intelecto, mas para eles é fundamental, é necessário a experiência para se atingir o conhecimento.
Muito bem, lembrar do conceito de tábula rasa, que foi utilizado pelo filósofo John Locke, ou seja, a nossa mente é como uma folha de papel em branco. À medida que a gente vive, a gente vai preenchendo essa folha. Lembrar que para o David Hume, há uma mania da mente. A gente tende a acreditar que algo que ocorre com frequência sempre ocorrerá. Portanto, aprendemos por meio de hábitos ou costumes. Claro que ele constata que nem sempre é assim, né? Algo que ocorre com frequência pode não ocorrer futuramente, né? Mas ele entende que a nossa mente trabalha dessa maneira. Já para o Francis Bacon, nós devemos evitar os ídolos. O que são os ídolos? São ideias que nublam a nossa mente. Então a gente tem que evitá-los. E ele destaca 4 ídolos. Quais são? Ídolo da tribo, caverna, foro e teatro. Não cabe aqui especificar cada um deles, mas estudem os 4 ídolos, tá? Porque aqui é um panorama geral de teoria do conhecimento. E o que o Bacon propõe é evitar esses 4 ídolos. Ele defende o método da indução, que parte de experiências particulares para generalizações e, por fim, uma universalização. Já o criticismo de Immanuel Kant é uma tentativa de conciliação de racionalismo e empirismo. O Kant, a princípio, ele era um racionalista. E depois de ler as obras do David Hume, ele diz que despertou de um sono dogmático. E o Kant, ele queria uma revolução copernicana na filosofia. Ou seja, fazer um grande feito, uma grande transformação na filosofia, assim como aconteceu no campo da ciência, a partir do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. O Kant, ele chama de juízos analíticos aqueles que são necessários, universais, aqueles em que o predicado está contido no sujeito, e que são a priori, ou seja, independe da experiência. E se semelham muito aos racionalistas. Bom, mas qual que é a limitação dos juízos analíticos? É que eles não ampliam o conhecimento. Já os juízos sintéticos, que se assemelham aos empiristas, eles são contingenciais, pode ser ou não. Eles então, não são necessários, não são universais. Eles são a posteriori, porque dependem da experiência. Mas qual que é a limitação deles? Não serem necessários nem universais. Tá? Como exemplos aqui, nos juízos analíticos, se eu digo, o triângulo tem 3 lados. Ter 3 lados é o predicado. Triângulo, sujeito. Predicado está contido no sujeito. É necessário? É. É necessário ter 3 lados para ser o triângulo. É universal? É. Né? Em todo lugar o triângulo tem 3 lados. Mas o problema é que não amplia o conhecimento. Já o juízo sintético, se eu digo a água ferve a 100 graus centígrados, é contingencial, pode ser ou não. Tá? É a posteriori? É, porque depende da experiência. O problema é não ser necessário nem universal. Por isso Kant propôs os juízos sintéticos a priori, em que ele juntou o a priorismo aqui dos juízos analíticos com os sintéticos. E eles são necessários, universais e ampliam o conhecimento. Kant via como exemplo mais bem acabado a matemática, em que, por exemplo, 5 mais 7 igual a 12. Eu tenho 5 peras mais 7 maçãs igual a 12 frutas. Então eu tenho uma abstração, eu tenho uma parte que é o intelecto, é a estrutura pura, mas eu tenho a ocasião do conhecimento, que é a experiência. Então ele juntou racionalismo e empirismo. Muito bem, gente. Então vimos os conceitos básicos, as principais correntes de pensamento na modernidade em teoria do conhecimento. Vejam só uma questão que já foi contemplada no Enem, que trata de teoria do conhecimento, mais especificamente do pensamento racionalista de Descartes.
Texto 1. Há já de algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um solo firme e inabalável. Isso está em Meditações concernentes à primeira filosofia. No texto 2, é de caráter radical do que se procura que exija a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Isso está em Descartes, a Metafísica da Modernidade. A exposição e análise do projeto cartesiano, ou seja, de Descartes, indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... Será que é a letra A? Retomar o método da tradição? Retomar o método da tradição? Não. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções? Aí sim, o Descartes, quando ele adota o método da dúvida, ele está questionando a tradição, questionando aquelas antigas ideias e concepções. Portanto, a letra B. A letra C não poderia, porque investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos, essa não é a proposta cartesiana. Né? Não se trata de investigar os conteúdos da consciência dos homens, até porque é uma teoria subjetivista, olha para o interior do próprio indivíduo. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos? Não vai eliminar da memória. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensem ser questionados? Não, todos eles precisam passar pela dúvida. Bom, então ficou a letra B mesmo, e veja aí um exemplo de questão de teoria do conhecimento no Enem. Muito bem, até a próxima, pessoal!